Bom, agora pessoal, a gente vai ver o potenciômetro e o trimpote, né, que são resistores variáveis aí rotativos, né, tem a mesma função do reostato, que é deslizante, é a mesma coisa, só que esses são rotativos, né? Então ele vai variar a sua resistência interna conforme você roda o botão. Então existem aplicações, em que se necessitam variar a resistência apresentada por componentes num circuito, né? Nesse caso, em lugar de resistores fixos, devemos usar resistores variáveis, né? Aí os dois tipos principais de resistores variáveis, né, são os potenciômetros e os trimpotes, né? Esses dois tipos aí são mais conhecidos devido a ter botões, né? Eles são rotativos, então a maioria dos botões que você vê aí em equipamento elétrico ou eletrônico são potenciômetros, né? Se você pegar aí até o ventilador, aqueles ventiladores que tem botão que roda, né, para variar aí a velocidade da hélice, aquilo ali é um potenciômetro, né? É um resistor variável. Então aqui, ó, como por exemplo, né, um potenciômetro de 1K ohms, é possível variar a resistência entre 0 e 1000 ohms, né? Porque 1K ohms, esse K representa 1000, né? Então 1 vezes 1000 é 1000 ohms. Então você vai conseguir variar a sua resistência interna entre 0, né, e 1000 ohms. Então aqui, se ele tiver 0, né, a corrente elétrica vai fluir normalmente, sem oposição. Já se ele tiver aqui rodado, tiver no máximo dele, que é 1000 ohms, então ele já vai ter uma resistência aí à passagem da corrente elétrica, beleza? Então o potenciômetro aí, o tipo PTH, né, como vocês já sabem, que é o soldado do lado ao contrário da placa, né? Vocês podem ver na imagem aqui que eu coloquei, esse componente aqui, né? Nesse caso aqui ele está sem aquele botão de plástico, ele está só o componente puro aqui, né? Em equipamentos aí você vai ver um botão bonitinho de plástico que vai encaixado aqui para você rodar, né? E geralmente o potenciômetro do tipo PTH, né, ele vem o valor da sua resistência, ele vem marcado na carcaça dele aqui pelo lado de fora. Na videoaula que eu fiz real, da gente medindo a resistência aí num potenciômetro, vocês vão ver que se ele não tiver, né, marcado sua resistência aqui na carcaça dele, você consegue descobrir facilmente, né, qual o valor da sua resistência interna, fazendo a medição aí com o ohmímetro, né, na escala de resistência. Então é bem simples. Se ele não vir marcado aqui qual o valor dele, né, com o multímetro lá na escala de ohmímetro, você consegue fazer a medição. Eu vou mostrar para vocês aqui como faz isso, só que deixa eu mostrar nesse desenho aqui como que ele é composto internamente, né? Então o jeito dele aqui, mesmo sendo rotativo, é igual o reostato, que é deslizante. Então seus dois terminais externos aqui estão interligados com um material, né, resistivo. Deixa eu voltar aqui que eu cliquei errado, pessoal, desculpa aí. Então aqui, ó, esse material vermelho aqui, em vermelho, né, é o nosso material resistivo aí. Então é o material que se opõe à passagem da corrente elétrica, né? Esse pino do meio aqui, ó, é o terminal, né, é o variável aí. Quando você roda, né, ele tem uma haste aqui que ele vai variando a resistência interna. Então a gente chama aí de cursor, né? E o material resistivo dentro, como eu disse aí, em resistor, geralmente é feito de carvão, né? Filme de carvão, né? O material mais usado aí na parte de resistência, né, de resistores. Então aqui, ó, no próximo slide você vai ver aqui, eu vou mostrar para vocês, né, como que a gente vai fazer a ligação aqui das pinagens. Então um exemplo aí, geralmente o pino do meio é o que vai fazer a variação da sua resistência interna. Então o pino do meio sempre você vai ligar. Então você ligando aí o pino do meio com o pino da direita, aqui, ó, se você colocar lá o nosso multímetro na escala de resistência de ohmímetro,
você relar uma ponta aqui de prova e uma ponta aqui, né, você vai ter a resistência interna só desse pedaço aqui do lado direito aqui que eu estou mostrando, ó. Então você vai desse primeiro terminal até o cursor. Então você vai ter a resistência interna só desse pedaço. Se você pegar e colocar a ponta de prova no meio e aqui do lado esquerdo, no terminal do lado esquerdo, aí você vai ter, você vai fazer a medição de outra resistência. Já essa é a resistência maior do pino aqui, ó, do primeiro pino até o cursor. Então pode ver aqui que ele vai conter dois tipos de resistência conforme o cursor, né, aonde o cursor está parado, né? Se o cursor tivesse parado bem no meio, então se você colocar aqui, tanto faz no do meio e aqui, você ia ter uma resistência pela metade. Se você colocasse no do meio e aqui no primeiro pino do lado direito, você ia ter a mesma resistência até a metade. Então seria iguais as resistências. Então se você pegar o multímetro, né, e colocar uma ponta de prova no primeiro terminal aqui e no último terminal, né, e não colocar no do meio, você vai ter a resistência total, né, do potenciômetro, que aí ele vai daqui do primeiro terminal até o outro terminal. Então você vai ter a resistência total. Só que se você rodar o botão, você não vai variar a sua resistência, porque o que faz variar é o pino do meio. Beleza? Então aqui são os trimpotes, pessoal, né, os tipo PTH aí, que são a mesma coisa do potenciômetro, né? Você vai, ele vai ter 3 terminais também, e você vai rodar, né, o terminal do meio lá, o comum, e ele vai variar sua resistência interna. Então é o mesmo princípio potenciômetro, trimpote é a mesma coisa, né? Só muda a estética aí do componente. Então aqui eu coloquei uma placa aqui com um potenciômetro do tipo PTH, para vocês terem uma noção aí de como que ele é utilizado na placa, né? Então você solda ele aqui na placa junto com os outros componentes. No caso aqui, se você colocasse uma carcaça plástica, né, de algum equipamento, você colocaria um botãozinho bonitinho aqui, ó, para poder rodar ele e variar, né, a resistência do circuito. Simbologia aí do potenciômetro do trimpote já é diferente aí do reostato, né? O reostato ele tem uma seta indicando que ele é deslizante. Nesse caso aqui, o potenciômetro e o trimpote, ele é uma seta na diagonal aqui, ó, cortando o componente, né? E ele indica sempre 1, 2 e 3, né? Então você já sabe que se você ver esse símbolo aqui em qualquer circuito, você já vai saber que é um potenciômetro, não deslizante, né? Rotativo. Então aqui ele pode ser, né, no formato do zigue-zague, o resistor, e o resistor aqui pode ser, né, no outro formato, quadradinho. Então aqui o modo de ligação do potenciômetro, do reostato, do trimpote é o mesmo. Então você pode tanto ligar, como se diz assim, os 3 contatos, né? Você vai usar o contato do meio como o fixo e o contato e os contatos extremos aqui, ó, para variar tanto a resistência de um lado quanto a resistência de outro, né? Ou você pode curto-circuitar aqui, né, a perna do meio aqui, o contato do meio, que é o comum, com de algum extremo aqui, ó, com a lateral aqui, a dele. Então você curto-circuita aqui, aí você vai relar uma ponta aqui para variar a resistência interna. Você pode curto-circuitar tanto as duas pontas aqui de um lado quanto as duas pontas do outro aqui, conforme a figura do lado esquerdo e do lado direito, né? Se você rodar, você vai variar a sua resistência interna. Então aqui eu coloquei os modos de utilização conforme eu disse antes, né? Deixa eu voltar para vocês verem que conforme eu disse antes, vocês podem usar como contato comum do meio, né, e ligar os dois extremos também ao circuito, para variar tanto a resistência da direita quanto a da esquerda. Ou você pode usar curto-circuitando aqui, né, o contato do meio com o contato lateral aqui,
para variar a resistência num único sentido. Aqui eu vou mostrar os dois tipos. Eu até coloquei um circuito aqui simbolizando os dois tipos, né? Esse slide mostra o tipo 1, que é você usando aqui os 3 contatos para variar a resistência. Então o contato do meio aqui, o comum, aqui é a simbologia de um transistor. Então ele vai na base do transistor para variar a corrente, né? Em um lado aqui ele vai no circuito, nessa malha, e o outro lado ele vai no terra aqui também na mesma malha. Então ele vai variar sua resistência tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, né, alterando a corrente que chega na base do transistor, né? E com isso aqui ele vai controlar a velocidade aqui desse cooler, né? Desse mini ventiladorzinho aqui. Ele controla a velocidade do motorzinho. Já nesse outro caso aqui, né, ele também controla a velocidade do motorzinho aqui do nosso cooler, só que ele usa, né, apenas como variável aí um sentido só, né? Ele não vai variar dos dois sentidos, ele varia apenas um sentido, porque ele curto-circuitou aqui, ó, o contato principal do meio com o lateral. Então ele curto-circuitou que ele está usando os dois contatos de um lado, né, e o terra do outro. Então ele vai variar a resistência interna aí num sentido só, né? Diferente do outro caso aqui, ó, que ele vai variar a tensão aqui, a resistência dele interna nos dois sentidos, né? Aqui ele vai variar no sentido só, mas o princípio é o mesmo, só vai mudar o esquema do circuito, né? Dependendo aqui do jeito que você vai fazer a ligação do potenciômetro, aí você tem que mudar o esquema elétrico aqui dele para poder variar a velocidade do cooler, né? Então aqui eu vou passar para vocês os potenciômetros SMD, né, que existem, potenciômetro, trim-pot SMD, né? Como eu disse para vocês, o reostato eu nunca vi SMD, mas potenciômetro e trim-pot existe SMD, né? Geralmente os potenciômetros aí, ó, tem esse formato aqui no SMD. Pode ver que tem até uma figura com o dedo aqui para vocês verem que ele é bem pequeno, né? Então ele é o mesmo princípio do potenciômetro PTH, né, do grande. 3 contatos embaixo, né, ó, pode ver, né, o comum no meio, né, e os dois extremos aqui, ó, um na parte de cima e na parte de baixo. E o botãozinho que gira no meio. Então o princípio é o mesmo, pessoal. E o trim-pot aí SMD, né, só muda também o tipo, o aspecto físico dele aqui, né? Porque o princípio é o mesmo também, né? Só que o potenciômetro, deixa eu voltar aqui, você consegue girar com o dedo, né? Você pega o dedo aqui, você gira porque o botãozinho dele é grande. Já o trim-pot, você tem que usar uma chavinha, né? Você tem que usar uma chavinha aqui, ó, senão você não consegue girar ele, porque com o dedo não dá. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo, só muda o aspecto físico dele aqui. Mas ele tem 3 contatos, né, o comum, né, e os contatos extremos aqui para variar a sua resistência interna. Então não diferencia nada, só muda o aspecto físico mesmo, né? E aqui uma imagem aí de uma placa, né, onde tem um trim-pot aí SMD, né? Então conforme vai girando aqui com a chavinha, aí ele vai alternando aí sua resistência interna, né? E com isso aí ele vai modificando, né, alguma coisa aqui no circuito, porque ele está variando a resistência interna, então ele está variando aí a tensão, né, e às vezes até a corrente do circuito. Então geralmente ele é instalado num circuito aí quando se quer variar alguma coisa no circuito, né, mudar alguma coisa no circuito. No caso aí, se ele tiver uma lâmpada, então ele rodando o potenciômetro, ele vai variar a resistência interna e vai diminuir, né, aumentar ou diminuir a luminosidade da lâmpada, né, ou do LED, né, se for um motor aí vai aumentar ou diminuir a velocidade do motor e assim por diante. Então aqui as formas, né, de se testar aí um reostato, potenciômetro ou trim-pot, né? O jeito de testar os 3 é o mesmo. Então, tanto faz um quanto o outro, é a mesma coisa. Como eu disse para vocês, a gente vai usar o ohmímetro, né,
Então coloca lá o multímetro, né, na escala de ohmímetro, você vai colocar na simbologia de ohms, né? Você vai ver no componente aqui, se ele vier especificado na carcaça o valor, vamos supor aí 10K, então você vai lá no seu multímetro e coloca lá em 10K. Se tiver 10K, você coloca 10K. Se não tiver, você tem que colocar para mais, né? 15K, 20K, geralmente é 20K, né? Então você vai colocar em 20K e vai fazer a medição. Nesse caso aqui dessa imagem, esse meu potenciômetro aqui, ele é de 100 ohms. Então, para vocês terem uma ideia, como que eu falei anteriormente aí, se você pegar o multímetro aí, colocar na escala de resistência, uma ponta de prova, você colocar aqui no primeiro terminal, né, que aqui está enumerado 1, 2 e 3, né? Sempre o terminal 2 aqui é o comum, né? É onde tem o cursor que vai girar. Então, se você pegar aqui a ponta de prova do multímetro e colocar num terminal e o outro no do meio, né, você vai ter uma resistência de um lado, né? Depende aonde o cursor estiver parado, pessoal. E, né, o cursor está parado nessa posição. Então, a resistência aqui, ó, se ele for o total de 100 ohms, se uma ponta a outra for de 100 ohms, então o cursor estiver parado em determinado ponto, você vai ter uma resistência de um lado, né? E se você fazer a mesma coisa do outro lado, você vai ter uma resistência ou maior ou menor do outro lado. No caso da figura aqui, como ele é o total de 100 ohms, então e o cursor está parado nessa posição, se você medir esse lado aqui, você vai ter 40 ohms, ó. Pode ver que o tamanho da resistência aqui é menor, ó, né? O tamanho aqui do material resistivo é menor. Já desse lado, né, você vai ter 60 ohms. Por quê? Entre o contato aqui, o terminal 1 e o contato do cursor do meio, você vai ter aqui um material resistivo aqui, ó, com maior espaço, né? Maior distância. Pode ver que se você juntar aqui os 60 ohms medido do lado de cá e o 40 ohms medido do outro lado, você vai ter os 100 ohms total. Então, se você pegar o potenciômetro, não, o multímetro, e relar uma ponta de prova aqui, né, no terminal 1 e no terminal 3, você vai ter a resistência total dele, que é de 100 ohms, né? Aí você descobre, né, qual a resistência aí total do componente, sem precisar saber o valor dele, caso ele não vir especificado na carcaça do componente.